Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã, na carta de Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Nós vamos ler a epístola de Tiago, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos 19 até o verso 27. Porém, a nossa exposição, a devocional desta manhã, terá como base os dois versos 26 e 27. Tá? Mas nós faremos a leitura de Tiago capítulo 1, dos versos 19 a 27. Tiago capítulo 1, versículos 19 a 27. Assim nos diz, portanto, a palavra de Deus. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Meus irmãos, nós tivemos a oportunidade, se eu não me engano, em 2014, de termos uma série de exposições da nossa igreja, no caso era estudo bíblico na escola dominical, justamente de estudarmos a carta de Tiago. E certamente os irmãos, muitos não vão se lembrar, mas eu disse naquela ocasião, quando nós começamos a estudar Tiago, que o foco de Tiago é justamente na conduta correta, no bom uso das palavras. O Tiago vai dizer que é pela nossa conduta, é pela forma como falamos, que de fato nós evidenciamos ou testemunhamos da fé cristã. Tiago, esse nós sabemos que é o meu irmão de Jesus, e claro, não o Iscariotes, mas o Tiago este que foi martirizado no ano de 62 depois de Cristo, quando naquela ocasião Tiago foi espancado e atirado do parapeito do templo. Acredita-se que essa carta de Tiago ela foi escrita para os judeus cristãos, judeus estes nascidos fora da Judéia. O termo dispersão vai apontar justamente para essa questão dessa separação. Tiago então escreve para essas pessoas que estavam dispersas, especialmente seguindo esse ponto de vista, pessoas cristãos que estavam dispersos, judeus nascidos fora da Judéia. O fato é que Tiago, portanto, escreve essa carta, e uma das coisas que Tiago vai enfatizar é justamente o grande desafio que nós temos como cristãos de não só sermos ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticantes. Tiago vai dizer que aqui, especialmente nesses versos lidos, especialmente os versos 26 e 27,
que a verdadeira religião aqui é aquela que tem uma postura adequada diante de Deus. Ou seja, para Tiago, a verdadeira religião se manifesta numa vida de prática e obediência, numa vida de obediência prática à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas. Se os irmãos observarem aqui no texto, contextualmente, olhando aqui para os versos 19 até o verso de número 25, 2 vezes Tiago vai usar a palavra praticar aqui, quando Tiago vai dizer a saber essas coisas, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí ele vai dizer que despojando, tirando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Ou seja, Tiago vai dizer que o acolhimento da palavra, devemos acolher essa palavra que foi colocada em nós. Nós temos a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, considerando então que Tiago está escrevendo para judeus cristãos. Então ele está dizendo, a palavra foi implantada em vocês. E uma vez que essa palavra ela foi implantada em vocês, vocês devem acolher com mansidão. Aí Tiago vai dizer, tornai-vos, diante disso ele vai dizer, olha, torne-se praticante da palavra e não somente ouvinte. Aí de novo, o verso de número 23 ele vai dizer, 22 ele diz, torne-se praticante da palavra, verso 23 ele vai dizer, pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Então Tiago diz, olha, é preciso não só acolher essa palavra que foi implantada, mas a evidência desse acolhimento ele tem que ser evidenciado em praticidade. Então a forma de viver essa palavra. Aí sim, meus irmãos, Tiago vai falar de uma forma prática de demonstrar a verdadeira religiosidade. Ele vai dizer o seguinte, olha, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E aí sim, a verdadeira religião aqui, que Tiago vai falar, ela se manifesta quando não apenas observamos a palavra, mas em praticidade da palavra. É a primeira verdade que eu quero destacar. Manifestamos a verdadeira religião quando não apenas observamos a palavra de Deus, mas em praticidade quando colocamos em prática. Então veja, existem uns detalhes, umas questões que nós precisamos considerar aqui nesse primeiro momento no texto, meus irmãos, porque veja, Tiago, ele fala da religiosidade prática. E um dos exemplos de obediência à palavra que Tiago vai colocar para mostrar que viver a fé cristã ou viver a religião, a verdadeira religião, não é apenas falar de religião, não é apenas dizer que tem uma religião ou dizer que segue um dogma, mas Tiago vai dar um exemplo de que vida cristã é prática do conhecimento. É isso que Tiago vai dizer. Tanto é que ele dá um exemplo muito claro de uma prática de alguém que de fato vive uma vida cristã correta. Ele vai usar o exemplo da língua. Ele vai falar, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, a sua religião é vã. Antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então veja, Tiago vai dizer que a manifestação de uma religião sincera, de uma vida cristã sincera, se evidencia, segundo em Tiago, em uma língua refreada. Então Tiago vai trazer um ensino muito importante já para aquele período, que faz todo sentido quando nós entendemos a concepção do falar na língua, na cultura judaica. O judeu entendia que uma pessoa era exatamente aquilo que falava. Uma pessoa era exatamente aquilo que falava. Ou seja, o caráter de uma pessoa fica explícito na concepção judaica em suas palavras. Então Tiago vai dizer, a forma de evidenciar uma verdadeira religião, uma verdadeira religiosidade, é justamente a forma como falamos.
Porque o falar, o pronunciar das palavras, vai revelar de fato o que está dentro do nosso próprio coração. O que está no nosso coração. Por isso que Tiago vai dizer aqui, ó, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago vai dizer, olha, se nós se não tomarmos, se não dominarmos a forma como falamos, se nós não cuidarmos da fala, se nós não cuidarmos desse testemunho por meio da fala, Tiago vai dizer que nós vamos estar enganando o nosso próprio coração e a nossa religião, ou seja, a nossa religiosidade, ela é inútil. A palavra vã aqui é inútil. Porque é justamente essa ideia. O meu discurso contraria a minha vida. Para me falar de Cristo, para me dizer que eu sou cristão, a minha vida precisa estar condizente com as características próprias de um cristão. Isso não é perfeição. Isso é buscar cada dia uma vida de santificação. Eu fico imaginando, irmãos, um exemplo aqui da questão religiosa é justamente a questão do próprio desigrejado, por exemplo. Primeiro que essa ideia de desigrejado é apenas uma desculpa que muitos cristãos têm para não ter uma vida de disciplina. Então, na minha concepção, aqueles que estão fora da igreja, que não procuram uma comunidade da fé, que acha que servir a Deus, você não precisa da comunidade para servir a Deus, isso para mim, dentro da minha concepção, é uma visão equivocada. Até porque, como que você vai vivenciar a vida cristã, os mandamentos dados pelo próprio Deus, uma vez que você não quer ter contato com a comunidade? Então veja, e outra, muitos desigrejados vão dizer o seguinte, mas estar na igreja, por exemplo, infelizmente agora não estamos podendo, para os desigrejados uma alegria, mas para nós que temos o prazer de estar na comunidade da fé, é um sofrimento estar distante da comunidade. Mas veja, eles vão dizer o seguinte, olha, nós não precisamos da igreja, até porque, e a igreja participar de culto semanal, dominicalmente, isso é ser religioso. É uma contradição. Por quê? Você pode até estar dentro da sua casa e dizer, entre aspas, que está servindo a Deus. Você pode até dizer, eu sou cristão, mas eu não vou para a igreja. Só que, de igual forma, sem uma disciplina, sem o exortar das Escrituras, você simplesmente também termina vivendo uma religião vã, inútil. Por quê? Porque o seu comportamento diário não vai condizer também com as Escrituras. Então, independente se você está dentro da igreja ou não está congregando, o que marca o cristão é justamente o testemunho por meio da fala, do viver a vida cristã. Como cristão, e é justamente essa ideia que eu quero trazer. Então, a cultura judaica fala algo que é verdadeiro, que diz que uma pessoa é justamente aquilo que fala. Às vezes, nós talvez nos nossos relacionamentos já convivemos com pessoas assim, que não conseguimos tirar nada positivo daquilo que a pessoa fala. E envergonha o evangelho quando se diz cristãos. Um dos exemplos que envergonha o evangelho, a fala, hoje tem sido, infelizmente, cada vez mais comum você ouvir crente falando palavrão. Seja um palavrão disfarçado, daquelas expressões disfarçadas, mas o fato é que muitos cristãos hoje falam naturalmente palavrão. Então veja, Tiago vai dizer que uma vida cristã prática, uma vida cristã que de fato demonstra uma verdadeira religiosidade, é justamente evidenciada pela fala, o refrear da língua. O cristão deve ser exatamente aquilo que ele fala. A palavra do cristão deve ser a extensão da sua personalidade. Em outras palavras, como ouvi certa vez de um pregador, o cristão não aumenta, não difama, não sente prazer no sofrimento do outro, mas ele mantém-se coerente com aquilo que ele prega. A palavra em Tiago religioso significa aqui dado às observâncias religiosas,
Nesse contexto, ela se refere à frequência aos cultos e a outras observâncias religiosas, tais como a oração, jejum, o estudo da palavra. Tiago nos diz que nosso falar é um ponto de entrada para manifestar uma religião não de fala, mas de prática. Tiago dá muita ênfase aqui à questão do falar como evidência de uma religião genuína. Perceba, meus irmãos, que Tiago começa justamente com C, pressupondo deste modo que o falar é importante especificamente não só falar, mas como falar. Como eu disse, a religião vã, no grego aqui, ela é inútil, ou seja, significa inútil. Por isso, devemos deixar de lado, a ideia de Tiago é: deixemos de lado o falatório inútil, aquilo que não edifica, aquilo que não abençoa, porque isso vai ser inútil. Falar, se não edificar, se não ao ajudar no sentido de restaurar, corrigir no sentido de ajudar no crescimento, então é inútil. Semana eu vi uma postagem de um, eu esqueci o nome da pessoa que postou, mas disse o seguinte: se eu vejo uma postagem e aquela postagem não faz nenhum sentido para mim, então eu não vou comentar. Se eu não gostei, eu não vou criticar, eu não vou falar nada. Deixa para lá. Agora, se eu vou ter algo de importante para contribuir, eu faço o comentário no sentido de contribuição. E não no sentido de mostrar que eu conheço ou que apenas eu estou comentando para dizer que eu penso diferente. O colocar das palavras é uma atitude de alguém que tem a sabedoria que vem do próprio Deus. Então veja, meus irmãos, a verdadeira religião é a que funciona na perspectiva de Tiago, isto é, que se materializa em obras. Por isso que ele vai falar depois de fé e obras. Fé não é um conceito, mas eu evidencio a minha fé por meio da prática das obras, ou seja, por meio do trabalho, por meio das minhas ações, entendendo que a palavra obras em Tiago, boas obras, é justamente trabalho, ações. Então Tiago vai dizer, a verdadeira religiosidade, ela se manifesta na prática da palavra. E uma das formas de mostrar que estamos vivendo uma vida cristã sincera, Tiago vai dizer, é evidente pela forma como falamos. E ele segue dizendo: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago vai dizer aqui que a nossa religião é a extensão do nosso culto a Deus. O que podemos verificar isso no verso 27. Ou seja, o culto ou a religião se manifesta em atos. Visitar órfãos e viúvas nas suas necessidades é manifestar aqui solidariedade, simpatia aos que sofrem. A palavra visitar, no texto, ela significa visitar para socorrer. Visitar para socorrer. Portanto, não é aquela visita apenas para ficar um tempo falando qualquer coisa. Não é isso que Tiago está falando aqui. Não é aquela visita porque não tem o que fazer. Não é isso. Mas a palavra visitar aqui que Tiago vai utilizar é justamente visitar para socorrer. Ou seja, uma visita com a intenção de prover alguma coisa. E nem sempre prover aqui vai ser no sentido material. Então a ideia de Tiago é visitar para prover consolo, visitar para prover orientação, visitar para exortação, visitar também para socorrer materialmente. Mas Tiago vai dizer aqui no texto que a ideia de visitar a órfã e a viúva, que naquele contexto era justamente as pessoas necessitadas, pessoas que estavam desamparadas, pessoas que precisavam de apoio, e isso aponta-nos para o nosso contexto atual de que
Devemos estar sempre atento ao necessitado, àquele que precisa. À noite a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas veja, Tiago está dizendo que a visita, ela é sempre no sentido de prover alguma coisa. Sempre no sentido de auxílio. Tiago começa dizendo que a religião pura e sem mácula, usando assim palavras comuns ao seu público-alvo. Pura e sem mácula são palavras bem conhecidas, por exemplo, eram conhecidas, por exemplo, no sacrifício utilizado no Velho Testamento, ou seja, o sacrifício para agradar a Deus deveria ser puro, perfeito e sem manchas. A palavra mácula significa aqui justamente isso, sem manchas. Assim sendo, a oferta que realmente agrada a Deus é justamente, na perspectiva bíblica, socorrer os necessitados e as viúvas. Órfãos e viúvas eram pessoas, como eu disse, mais necessitadas daquela época. Com isso, Tiago está dizendo que é preciso valorizar a prática pós-culto, e a vida cristã, ela só de fato é evidenciada, a verdadeira vida cristã, quando há um pós-culto, há uma continuidade pós-culto no sentido formal. Um exemplo, então, eu cultuo a Deus no sentido formal, junto com meus irmãos na comunidade da fé, ou nesse momento, por essa transmissão online. Mas tudo isso que que nós estamos ouvindo, todo o nosso culto na perspectiva bíblica, só faz sentido quando for acompanhado da prática pós-culto. Então, irmãos, veja, o cantar, o ouvir, o orar, todas essas coisas só faz sentido quando é acompanhado de praticidade. Quando é acompanhado de vivência cristã. Tiago, portanto, vai dizer justamente isso. Então ele fala que a verdadeira religião, ela se manifesta em atos, em palavras. A verdadeira religião, ela se manifesta justamente nas nossas atitudes pós-culto. Em terceiro lugar, a nossa verdadeira religião, ela também se manifesta quando nós constantemente procuramos nos guardar da contaminação do mundo. Senhor Jesus disse que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Senhor Jesus também vai dizer que eu e você somos sal e luz do mundo. Ou seja, nós temos uma função de preservação. Nós temos uma função de trazer luz às trevas. Nós temos uma função de testemunhar da graça de Deus na nossa vida cristã. Então veja, a palavra utilizada aqui, mundo, em muitas passagens na Bíblia quer dizer sistema de valores organizados contra Deus. Em Tiago 4, verso 4, por exemplo, nota-se a seguinte verdade: ou somos amigos de Deus, ou somos seus inimigos. O que Tiago quer deixar claro aqui no texto, no verso 27, é que tanto a bondade acudir o necessitado, quanto a santidade guardar-se da corrupção do mundo, devem vir acompanhadas, deve caminhar juntas na vida do cristão. Ou seja, na nossa vida cristã deve haver duas linhas de relacionamento. Uma é horizontal com o seu próximo, e uma vertical com Deus. O cristão precisa atuar no mundo, nas suas diversas esferas, mas tem que tomar cuidado para não se envolver com o mundo e suas práticas. Nós estamos no mundo, mas nós não podemos fazer parte do sistema organizado dos valores deste mundo, que é justamente são valores contra Deus. Então entendamos bem isso. O cristão precisa atuar no mundo nas suas diversas esferas, sim. Nós precisamos atuar na política, na esfera militar, na esfera religiosa, no ambiente de trabalho, em toda a área. Nós precisamos ter pessoas profissionais na saúde, nós precisamos ter pessoas nessas diversas áreas. Mas aonde nós estivermos atuando, nós precisamos compreender qual é a nossa condição naquele local que estamos atuando. Eu estou ali, eu estou no trabalho, eu estou na igreja, eu estou na política, eu estou ajudando, eu estou numa fila de banco, eu estou ali como luz
do mundo e como sal da terra. Eu estou ali para preservar e não para fazer parte do pensamento e da prática do mundo. O Israel do Antigo Testamento foi encorajado, irmãos, repetidamente a não se contaminar com os ídolos das nações ao seu redor, ou seja, a não acolhê-los. Teoria e prática, ouvir para agir, refletir para falar. Esse é um dos grandes desafios que Tiago coloca para o povo de Deus, para cada um de nós. Portanto, ser religioso no conceito bíblico é viver desta forma que vimos nesta manhã, manifestando-se em atos práticos de obediência a Deus. Ser religioso de uma forma bíblica é justamente nós vivermos uma vida de tal forma que agrademos ao Senhor, entendendo que a nossa vida diária é uma extensão do culto a Deus. É uma extensão do culto a Deus. E que, como extensão do culto a Deus, eu preciso compreender que eu estou nesse mundo, mas eu preciso me guardar da contaminação do mundo. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, ele vai justamente interceder para que o Senhor de fato viesse nos preservar da contaminação do mundo. Vai dizer: eu não peço que os tire do mundo, mas o que os livre do mal. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus também vai ensinar: e não nos deixes cair em tentação. Em outra versão mais literal, não nos deixe cair, não nos coloque em tentação, mas livra-nos do mal. A verdadeira religião é prática, manifestada em atos e uma vida de culto a Deus. Por isso devemos nos guardar do mundo. Por isso devemos louvar ao Senhor. Portanto, meus amados irmãos, que de fato a nossa vida cristã seja uma vida, que a nossa fala seja coerente com a nossa vida, e que o estar juntos seja momentos de testemunho e de glorificação do Senhor. Possamos refletir: eu estou vivenciando uma verdadeira religiosidade, ou eu apenas falo de religião, mas eu não vivo a vida cristã, eu não vivo com testemunho daquilo que eu falo, daquilo que eu prego. Um dos maiores desafios que nós temos de viver hoje, nesses dias, da nossa vida cristã, também é dentro das nossas casas. De fato, alimentarmos a nossa vida cristã em família com a palavra de Deus. Que o Senhor assim nos ajude, para que possamos cultuá-lo, para que possamos praticar a sua palavra com a obediência à palavra de Deus e a capacitação do Espírito Santo. Nós podemos sim viver uma vida, manifestar a nossa vida cristã com atos práticos de obediência, porque isso é a verdadeira religião. Que possamos manifestar a nossa vida cristã, de fato, entendendo que a nossa vida diária é uma extensão do culto formal a Deus, e que possamos a cada dia cuidar para nos guardar da contaminação do mundo. O Senhor nos ajudará, mas precisamos fazer a nossa parte e viver assim como Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos capacite para viver a sua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Bendito Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que foi exposta nessa manhã. Te agradecemos pelos ensinos que recebemos da mesma e rogamos ao Senhor que nos capacite, ó Deus, para não só sermos ouvintes, mas praticantes da vontade do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a manifestar em atos, no cuidado com a nossa fala, para que possamos, ó Deus, naquilo que falarmos, manifestarmos a verdadeira vida cristã. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia entendermos que a nossa vida de culto, ela não é apenas pontual, mas ela é constante, ó Pai. E que a nossa vida, a verdadeira vida cristã se manifesta de uma forma horizontal e vertical. Capacita-nos, ó Deus, para vivermos assim e nos preserve, para que não compartilhemos os valores deste mundo, mas pelo contrário, venhamos transformar este mundo pela renovação da nossa mente. É o que eu te peço, rogando ao Senhor que abençoe cada um dos meus irmãos que estão acompanhando essa transmissão, que em nome de Jesus o Senhor abençoe cada lar,
e que o Senhor fortaleça cada família. Ó Deus, provendo o necessário e dando fortalecimento espiritual, para que em tempos de distanciamento, de isolamento, possamos, ó Deus, perseverar no estudo, ó Deus, cadencial da Tua Palavra, para que o nosso coração, ó Deus, não se esfrie, e assim venhamos, ó Pai, a cada dia nos tornarmos insensíveis para com a Tua voz. Sê conosco. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor.